Olá, tudo bem com você? Meu nome é Samuel Santos e no vídeo de hoje estaremos falando sobre o que os pecados de Davi acarretaram na sua vida com Deus e com as demais pessoas. Então, por isso, se você já gostou do tema do vídeo de hoje, pegue sua pipoca e vem comigo! Gente, eu resolvi fazer esse vídeo vendo uma palavra de um pastor lá na igreja e quando eu prestei atenção naquilo, tocou no meu coração de fazer um vídeo pra vocês aqui, pra alcançar mais pessoas e que essa palavra seja entronizada e enfatizada nas vidas de vocês. Bom, quando nós pecamos, há consequências por causa desses pecados. E hoje eu quero mostrar pra vocês quais consequências foram tomadas, quais consequências foram, ou seja, quais consequências Davi passou após ele pecar. Bom, se você não está situado, essa passagem que eu vou falar para vocês está lá em 2 Samuel 11, ao capítulo 14, né? É bem fácil de vocês entenderem essa história, porque é uma história bem trágica, uma história triste, porém com um final feliz. Bom, Davi, ele estava de férias, né? Um rei muito presente nas guerras, então ele ficou um tempinho ali descansando, sem lutar, e ele olhou para uma mulher chamada Batseba que estava tomando banho, cara. O primeiro pecado que ele cometeu foi olhar uma mulher nua, tomando banho e continuar olhando e tal. Depois disso, ele falou com um servo e esse servo trouxe Batseba para a casa dele. E ele teve relações com ela. Então, segundo problema, que é sexo antes do casamento, ou adultério, que também foi um pecado. Depois disso, no outro dia seguinte, ela falou pra ele que ela já estava grávida. E eu não sei como é que ela teve essa convicção, mas ela falou que já estava grávida. Então temos mais um problema, né? Um problema de ter um filho sem ao menos ter um planejamento, sem ter menos um casamento ou uma união ou coisa do tipo. Então a gente já tem 3 erros basicamente até aí. Só que ele lembrou que Batseba é a esposa de Urias, cara. Que engraçado, né? E Urias era um dos comandantes mais leais e mais fiéis de Davi, desde a época que ele tinha, né, se alistado pro exército israelense de Jerusalém lá, né? No exército israelense. Então Davi chamou Urias para conversar com ele, porque ele sentiu, né? Ele sentiu algo ruim, né, de ter ficado com a esposa do cara e falou assim, cara, fica um tempinho aí sem lutar, fica lá com sua esposa, vai curtir a vida. Eu acho que isso foi artimanha pra quê? Se Urias se casa com a mulher dele, depois esse filho que Batseba supostamente, né, ia dar à luz, poderia falar que era dele. Então, mais um pecado futuro que poderia acontecer, mas não aconteceu. Muito obrigado. Só que nesse momento Urias falou assim, eu não sou capaz de deixar os meus colegas lá morrendo, enquanto eu tô aqui me deliciando dos prazeres humanos. E nesse momento Davi ficou com raiva porque falou, não, cara, não é possível, né? Eu tô tentando consertar o que não tem jeito de consertar e o cara tá ajudando a prejudicar. Nesse momento ele falou, Joabe, que era o primeiro comandante dele, o comandante lá do exército, falou assim, cara, deixa ele isolado e vamos ver o que acontece. Foi dito e feito. Urias foi lá e morreu nas mãos do povo lá que estava lutando na época. Então já temos outro problema, cara. Assassinato. Tentativa e satisfatória, né? Ou seja, ele conseguiu matar o cara. Então já temos 4 pecados aqui e um quinto que talvez poderia acontecer. Então temos 4 pecados, né? Ele olhou uma mulher nua, ele depois se deitou com essa mulher, teve um filho fora do casamento, ou seja, ele adulterou, né, com essa mulher. E agora ele matou o cara que era esposa dessa mulher. E como consequência, primeira consequência disso, esse filho morreu, né? Então, acabou essa história de filho, acabou essa história, né, por causa de um aborto. Porque Deus permitiu que esse filho morresse de todas as coisas erradas que Davi tinha feito. Então, até agora a consequência que ele abdicou, né, foi um filho morto. Até aí tudo bem. Depois disso, esse mesmo espírito, né, de coisa ruim continuou andando pela família de Davi. E tinha um casal de irmãos chamado Aminon e Tamar, né? E Aminon, ele tinha... tipo, ele gostava de Tamar. E ele falou assim, cara, eu quero a Tamar pra mim e tal. E Aminon, depois da ajuda de um servo lá de Davi, muito cabeção, né? Ele conseguiu ter relações com Tamar de forma
obrigada, né? Ele abusou Tamar sexualmente. E ela ficou com aspersão, ele também ficou, sim, o amor que ele sentia por ela já não era tão grande assim. E depois disso, Absalão, que é outro filho dele, um terceiro, descobrindo isso, chamou seus caras ali, aquela ganguezinha, aquela máfia, foi lá, matou Amnon. Então, a gente já tem um filho morto por causa das consequências dos pecados sexuais, né, e o homicídio. E agora a gente tem mais um filho morto devido pecado sexual também com a sua irmã. Daí tudo bem, você fala assim, não tem jeito de piorar essa bagaça, né? Mas tem, e piorou. E muito mais. Bom, depois disso, o que aconteceu? O Absalão, ele era bem esperto, cara, pra falar inteligente, ele era bem inteligente. E Davi percebeu que o povo ali de Israel estava gostando de Absalão. Chegou num ponto que Davi teve que fugir com os caras que estavam ali junto com ele e deixou Absalão por um tempo governando o país ali, governando Israel. Então, além dos pecados sexuais, do filho morto, do outro filho que morreu por causa das mãos de Absalão, Absalão vai lá e toma o poder de Davi por um certo tempo. Então nós temos 3 consequências para 4 pecados. Então você está vendo que quando nós pecamos, nós temos essas consequências. Quem falou que Davi estava errado foi Natan. Natan chegou assim e falou para ele: você tem um sacerdote que tem 100 ovelhas e o outro tem só uma. Esse de 100 ovelhas vai lá e catar uma única ovelha que ele tem. Você acha que isso é errado? Você acha que isso é certo? Né? Usando filosofia, sociologia, esse tipo de coisa. E Davi simplesmente falou o quê? Eu acho que deveria matar esse cara que pegou essa única ovelha. Então Natan vai e vira pra ele: essa pessoa é você, cara. essa pessoa é você. E Davi, leva uma facada assim no coração, as emoções dele, já baixa aquela depressão básica. E ele fala: pior que é mesmo, cara, eu tomei a única coisa que aquela mulher tinha. Aquele homem tinha também antes dele morrer por causa das minhas mãos. As mãos sangrentas que depois não puderam construir o templo para Deus, né? Então, eu quero mostrar para vocês que os nossos pecados que nós cometemos, as pessoas cometem, Davi cometeu, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, acarreta nas consequências. E essas consequências é que acabam com a nossa vida. Porque se nós não controlarmos a nossa situação e os pecados, fazermos com que a nossa vida seja santificada, essas consequências se tornarão em fatos. E os fatos marcarão a nossa história de forma negativa. Ou seja, podemos morrer, ter doenças por causa dos pecados. Então você está entendendo quais são a gravidade, qual é a gravidade de você pecar? As consequências que Davi acarretou para a vida dele depois que ele pecou? Mas mesmo assim, uma característica muito boa que o distingue de outras pessoas que pecam e o que tornou ele ainda mais um homem próximo e segundo o coração de Deus é que ele se remiu dos seus pecados, ele ignorou as pessoas e ele focou em Deus novamente. E ele amou a Deus como ele amava antigamente e ele largou essas práticas. E depois não temos mais relatos de pecados, mas eu acredito que ele continuou ali em santidade. Mesmo se ele tivesse errado algumas vezes, ele continuou em santidade. E é por isso que até hoje ele é considerado um homem segundo o coração de Deus. Agora eu faço umas perguntas para você. Você vai querer continuar pecando para ter essas consequências, e essas consequências propositalmente te matar um dia? Ou você vai tomar a devida decisão na sua vida, tomar a decisão de ser santo, de ser santificado e viver com Cristo para sempre? Porque esse é o único jeito de você fugir do pecado e ser um homem considerado segundo o coração de Deus. Porque se você não fugir disso, o pecado que você pratica hoje, um dia poderá te matar. Galera, foi um vídeo longo, eu aposto que vocês gostaram, porque demorou um pouquinho pra gente gravar esse vídeo aqui. A gente teve que fazer algumas pesquisas na nossa querida Santa Escritura. Então eu quero te pedir que, se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito para mais vídeos como esse. Ative as notificações também para que todo vídeo que eu postar aqui chegue na sua plataforma onde você assiste. E por fim, mas não menos muito importante, Jesus abençoe essa semana. Até a próxima sexta-feira e fui!